Lembrando que na sexta-feira a gente trouxe também informações de quais seriam os pilares desse discurso do presidente Lula na abertura da Assembleia Geral da ONU. Muito bem lembrado pelo Américo, também avançando sempre na apuração e detalhando melhor do que tratará o discurso, mas com um foco, sim, em desigualdades. Não é isso, Américo? Estou puxando aqui novamente do nosso texto. Desigualdades, combate, e aí engloba o combate à fome, assim como ele fez no discurso do G20, a preocupação com as questões climáticas, com o maior detalhamento que o Américo trouxe, e também, novamente, e sempre, como pauta dos discursos do Lula no exterior, a reforma no Conselho de Segurança da ONU, com a exigência da presença de países em desenvolvimento. Américo, me despeço de você, obrigada pela participação. Opa! Não, vem todo mundo. Deixa o Américo em tela, então. A festa completa, o baile todo. O baile todo, porque Renata também vai trazer apuração sobre o discurso do presidente Lula. Renata, o que você traz de apontamento e detalhes sobre o que virá? O presidente Lula pretende fazer, nessa fala de abertura da ONU, um chamado, uma cobrança para que os países ricos paguem, financiem essa transição energética. Isso foi o que me disse hoje o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Eu vou trazer aqui exatamente o que o ministro me disse, abre aspas, não é justo que o Brasil e os demais países do sul global paguem por essa transição. Essa transição deve ser monetizada, fecha aspas. O ministro explicou que nas conversas que ele tem tido com o presidente Lula sobre a pauta energética, conversas essas que devem aparecer no discurso de Lula, há uma ideia de que existe uma conexão entre a pauta da transição energética, portanto, o debate sobre mudança climática e agenda verde, e a própria ideia de se buscar a paz, portanto, em sintonia com a Assembleia Geral da ONU. Ele diz, olha, o mundo, especialmente os países desenvolvidos, que já têm qualidade de vida, precisam reconhecer a importância da construção de um mundo de paz. E essa paz há de ser construída a partir da prosperidade dos países em desenvolvimento. Essa ideia de conexão entre os dois temas é o que eu venho conversando com Lula. Ele diz, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, portanto, que Lula vai retomar nessa fala na ONU algo que ele trouxe, por exemplo, na cúpula da Amazônia. O nosso colega, repórter Pedro Teixeira, mais cedo, também estava apurando sobre esse assunto. Fontes com as quais ele conversou disseram da importância de Lula trazer esse chamado à responsabilidade, ou seja, um compromisso de que o Brasil vai sim se engajar na transição energética, na descarbonização da sua economia, mas que é necessário um esforço maior dos países ricos nesse momento. Só chamar a Juliana, porque a gente está olhando para frente. Vamos olhar um pouquinho para o retrovisor. Ontem houve um jantar de ministros com empresários. Ju vai falar do que virá. Não é isso, Ju? O que vocês quiserem, gente. Estou aqui disponível. É a rodízio da informação. Eu queria saber, você ontem tem apurações do jantar de ontem, é isso? Com empresários? Exatamente, Uribe. Ontem Lula já deu um passo inicial para todas as fotos que precisam ser feitas nessa ida a Nova York e juntou ali num jantar empresários de pompa, tanto do lado dos Estados Unidos quanto do lado do Brasil. E aí nós estamos falando de representantes importantes da economia aqui brasileira, do setor produtivo, de sindicatos, do Congresso Nacional. Estavam, pelo que me relataram, representantes, por exemplo, do Google, pensando lá nos Estados Unidos, a CNI, né, a Confederação Nacional de Indústrias, o presidente da Fiesp, Josué Gomes, que inclusive foi o único a falar nesse jantar de maneira pública, fez ali um pronunciamento, além dos presidentes da Câmara e do Senado. Josué Gomes aproveitou essa oportunidade, ele falou, o Lula não falou, pelo que me relataram, para falar sobre a reforma tributária. Então, ele juntou ali todas as pontas que Lula queria amarrar para dizer que sim, o Brasil conseguiu andar para frente, caminhar com essa reforma que era muito aguardada aqui no país e que isso mostrava uma união entre os poderes e que o país estava caminhando no ponto certo. E aí eu retomo para aquela apuração que eu trouxe lá no começo, de que é um momento que o Lula quer, claro, se projetar como alguém que pode conversar sobre guerra da Ucrânia, sobre energia limpa, sobre a fome no mundo, mas também mostrar que o governo está andando
corretamente, né? Mostrando aí que está ao lado dos presidentes do Congresso Nacional, ao lado dos empresários e que conseguiu tocar um dos pontos mais difíceis ali no Congresso Nacional, que é a reforma tributária. Foi Josué Gomes, presidente então da Fiesp, o responsável por passar essa mensagem também para os empresários americanos nesse encontro, nesse jantar que houve ontem ali nos Estados Unidos.